Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos começar a escola dominical. Hoje, lição 12, Efésios, o mistério da igreja de Jesus. Se Deus permitir, hoje nós vamos encerrar o estudo do livro de Efésios. Ficamos aí 3 meses batalhando em Efésios, né? Fevereiro, março e abril, quase todo o abril, né? Nós aprendemos nos 3 primeiros capítulos com Paulo 2 grandes verdades, tá? Os primeiros 3 capítulos nós aprendemos quem é a igreja de Jesus, né? E o que Deus fez pela igreja, né? Mais teóricos, são capítulos mais que falam sobre nós, sobre quem somos nós como igreja e sobre o que Deus fez por nós, né? E os 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, aprendemos com Paulo como a igreja deve viver, né? Aspectos mais práticos, né, da nossa vida. Devemos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados, né? Devemos preservar, lutar para preservar a unidade espiritual que Cristo já fez em nós, né? Devemos fazer uso dos dons espirituais que recebemos de Deus, né? Devemos apresentar um comportamento santo, piedoso, amoroso, sábio, não é? Devemos nos submeter às tarefas domésticas que Deus estabeleceu para cada um, não é? Como marido, como esposa, como filho, como pai, como empregado, como patrão, não é? Devemos nos sujeitar à vontade de Deus descrita na palavra de Deus, né? Hoje, a lição 12, nós trataremos da existência real de uma grande batalha espiritual. Esse tema é bem recorrente, a gente já falou sobre ele, gastou um ano falando sobre isso, né? Mas ele não está esgotado, ainda tem muita coisa para falar. A palavra de Deus é infinita. Mesmo quando a gente estuda o mesmo texto muitas vezes, se a gente realmente buscar de Deus e se esforçar, a gente vai poder aprender coisas diferentes, talvez que a gente não tinha aprendido, né? O problema é que a gente fala, já li isso aqui, já sei, né? A gente subestima até o poder da palavra de Deus muitas vezes, né? Então, esse trecho que nós vamos estudar hoje, né? A ideia mais forte nesse trecho é que a igreja precisa se revestir das armas espirituais para vencer as batalhas contra os inimigos espirituais. É meio longa a frase, né? Mas a igreja precisa se revestir das armas espirituais para vencer as batalhas contra os inimigos espirituais. Não tem como eu pegar um revólver, uma faca e tentar acertar um demônio, não é? Você não vai matar um demônio, né? A nossa luta, ela é um plano espiritual, ela não é um plano físico, material. A nossa luta é a luta de oração, é a luta com a palavra de Deus, e assim a gente vai ver mais coisas sobre esse assunto hoje, tá? 2 desafios. O primeiro desafio é eu quero que você tenha compreensão ampla da batalha espiritual que cerca a sua vida. Eu quero que você compreenda essa batalha, através do texto que nós vamos ler hoje. Se você tem dúvidas sobre isso, eu quero que você sane as suas dúvidas sobre esse assunto, né? Eu quero que você levante sua mão e fale, pastor, eu quero saber sobre isso, eu não entendi, né? Não quero que você saia daqui com dúvidas sobre isso, tá? Segundo desafio, eu quero que você se prepare adequadamente para vencer as batalhas espirituais. Esse é o desafio final que eu tenho hoje, né? Prepare-se adequadamente para vencer as batalhas espirituais. O problema do crente não é que ele não tem armas à sua disposição, ele tem todas as armas que precisa à sua disposição. O problema do crente é que muitas vezes ele é relapso, né? Ele é preguiçoso, ele é displicente, indiferente. Ele não está pronto como um soldado ali, atento à batalha espiritual. Ele está dormindo, está descansando. Vai ter guerra não, nós estamos no Brasil. O Brasil não tem guerra não.
E muitas vezes nós somos assim na nossa vida espiritual também, né? Então prepare-se adequadamente, né? Então, sem perder mais tempo, vamos para Efésios capítulo 6, versos 10 a 24. Efésios 6, do 10 ao 24. Efésios 6, a partir do verso 10, diz: Quanto ao mais, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. 23. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma oração, querido Deus, obrigado pelo texto que acabamos de ler, Pai, pela sua palavra, pela palavra de Deus. Deus, eu reconheço que não há em mim, nenhum de nós aqui, o poder suficiente e necessário, tanto para ensinar, Deus, quanto para aprendermos a sua palavra. Precisamos do poder do Senhor para viver. Precisamos do Espírito Santo do Senhor, Deus, para aprendermos e também para ensinarmos a tua palavra, Pai. Isso eu peço o agir do Senhor, o poder do Senhor em nós nessa noite. Não somente aqui, em cada sala de aula, os adolescentes, as crianças, que o teu Espírito poderoso possa ministrar aos nossos corações e através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Queridos, o apóstolo Paulo, ele estava muito acostumado com o exército romano, né? Ele usou soldados e batalhas como metáforas várias vezes em suas cartas. A gente vê isso tanto em Efésios, Colossenses, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tessalonicenses. Ele usa o vocabulário de soldado, de batalhas, de guerras. Em 2 Coríntios ele fala também sobre isso, Então ele estava acostumado com a questão das batalhas do Império Romano, de soldados. Aliás, é bem provável, é bem possível que ele estivesse acorrentado com 2 soldados ao seu lado,
né? Ou pelo menos estava vigiado por soldados enquanto ele escrevia essa carta, né? Porque ele estava preso quando escreveu a carta aos Efésios. E é possível que ele estivesse até olhando para a armadura do soldado e descrevendo isso como uma comparação espiritual, né? Comparação da vida espiritual. Bom, a vida cristã não se iluda com o que eu vou falar. A vida cristã não é um parque de diversões, né? A vida cristã não é uma colônia de férias. A gente não está aqui passeando. A gente não está aqui divertindo. A vida do cristão é uma guerra, é uma batalha. Muitos de nós sabemos isso muito bem. Muitos não querem aceitar essa verdade, né? E muitos lutam contra ela. Mas na verdade é isso mesmo. A vida cristã é um campo minado, é uma arena de lutas, onde só há dois lados. Ou você está alistado no exército de Deus, ou você faz parte das fileiras do diabo, de Satanás. Não tem um time no meio, não tem coluna no meio. Ou você é do time de Deus, do exército de Deus, ou você não é do exército de Deus. Você está nas fileiras do diabo, filhos da ira, né? Filhos do diabo, como diz lá em João 8,44, né? Ou você está jogando para um time, ou você está jogando para outro time, mesmo que você não queira, não saiba, não tenha total consciência disso. É isso que a Bíblia diz. O trecho de hoje, ele pode ser dividido da seguinte forma, ok? Quais são as nossas responsabilidades nesta batalha espiritual? Primeiro nós vamos responder essa pergunta. Quais são as nossas responsabilidades? Qual a responsabilidade da igreja, do cristão? Ok? O texto fala sobre isso, tá? Com clareza. Segunda pergunta que a gente precisa responder hoje é: quem são os nossos inimigos espirituais? Também o texto mostra isso com nitidez. Patente, né? Terceira pergunta que nós vamos responder: quais são as nossas armas espirituais? Muito importante, porque às vezes a gente sabe a responsabilidade, sabe quem são os inimigos, mas não sabe quais são as nossas armas. Como se defender, ou até mesmo como batalhar, como atacar. Eu vou falar sobre isso. Nossa, mas o crente ataca? Ataca. Né? Daqui a pouquinho nós vamos ver sobre... Não ataca outro crente, né? E nem ataca o incrédulo. Né? Nós vamos ver o que é isso mais tarde um pouquinho. E por último, sem entrar em detalhes, né? Esse trecho ele vai falar também o finalzinho da despedida e das bênçãos finais do apóstolo Paulo para aqueles irmãos lá de Éfeso, tá? Então, primeira pergunta: quais são as nossas responsabilidades nessa batalha? Vamos lá. Irmão, de acordo com aquilo que a gente leu, quais são as responsabilidades do crente na batalha espiritual? O que vocês poderiam dizer para mim? Oração, tudo bem. O que mais? Vamos ver se a gente consegue fazer uma distinção entre responsabilidades e armas, tá? Responsabilidade seria a sua tarefa, a sua função. Não fugir. Não fugir, tudo bem. Tenta olhar para o texto e ver o que o texto está dizendo aí. Tem alguns verbos que mostram isso para a gente. Fala ser fortalecido no Senhor também. Isso aí. Né? O que seria isso? Hã? Revestir. O que seria isso, irmãos? Revestir na comunhão, perseverar na leitura. Isso. Não só perseverar, mas dedicar-se para a prática. Como é que a irmã falou aí que eu não ouvi? Isso, porque às vezes a gente fala nos termos assim meio técnico, né? Meio o vocabulário que a gente chama crentez, né? Vocabulário do crente. Uai, ser fortalecido no Senhor, revestir da armadura de Deus, tá tudo certo, mas o que você entende disso, né? Como ser mais prático, né? É isso que é importante para a gente sair daqui, não só com os termos, mas com você claramente na sua mente o que é a sua tarefa, a sua função, né? Então vamos destrinchar isso, né? O texto que nós lemos, ele usa 4 verbos para descrever as tarefas, as responsabilidades da igreja
na batalha espiritual, tá? Primeiro está no versículo 10, Marildo citou aí. Sede fortalecidos no Senhor. Tem algumas traduções que dizem fortalecei-vos no Senhor. Não é? Há um chamado aqui, há um convite. Esse convite é enfático aos crentes. O chamado é para a igreja, tá? Para que a igreja busque de Deus a força necessária para a batalha espiritual. Então, o primeiro conceito que vem à mente é o seguinte: se eu tenho que buscar de Deus a força necessária para a batalha espiritual, isso me ensina o quê? Buscar Deus, ler a palavra. Isso, tá certo. Talvez eu não consiga expressar a pergunta aqui. Se eu tenho que buscar de Deus força para entrar na batalha, não depende de nós. Eu não tenho força para vencer a batalha. Entendeu? O ser humano não tem força sozinho para vencer a batalha espiritual. Nem para começo. Né? Então o versículo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês conseguiram notar uma repetição aqui de palavras? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que na verdade é o mesmo termo aqui, mesmo significado. Fortalecidos, força e poder. Paulo está repetindo justamente para mostrar uma coisa importante, né? Precisamos desesperadamente da força de Deus em nossas vidas. Muito, não é? Não há força suficiente no homem para enfrentar tal desafio. Sejam fortalecidos na força do poder do Senhor. Revistam-se, né, dessa força. Jesus, lá em João 15, versículo 5, ele disse: porque sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos viver a vida que agrada a Deus, entrar nas batalhas espirituais e sair bem sucedidos sem o poder de Deus. Precisamos do poder de Deus, tá? Então, o primeiro verbo, ele mostra que nós precisamos nos fortalecer em Deus, nos revestirmos ou sermos fortalecidos com o poder de Deus, ok? Senão não adianta nem entrar na batalha. Outros verbos, versículo 11 e 13, tem o mesmo sentido. Versículo 11, qual que é o primeiro verbo que está aí? Revestivos de toda a armadura de Deus, tá? E lá no versículo 13 diz: tomai o quê? Toda a armadura de Deus. É o mesmo significado, tá? Revistam-se ou tomem a armadura de Deus, ok? Há uma convocação ao uso da armadura, mas não somente ao uso da armadura, ao uso de toda. A palavra toda é repetida nos dois versículos, no versículo 11 e no versículo 13. Revestivos de toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus, né? Então nós precisamos fazer uso de todas as armas espirituais que Deus dispõe a nosso favor, dispõe a nós, ok? Armas que são providenciadas por Deus, dadas por Deus. Revestir é o que, irmãos? O que é revestir? Mano, vamos lá, essa menina universitária, né? O que é revestir? O que você entende disso? Simplesinho. Pode ser palavra simples mesmo, tranquilo. O que é isso? Colocar. Uai, você que falou aí, o que é revestir para você, irmão? Revestir é tampar completamente, né? Todas as partes do corpo, né? A armadura são quase verdades, são nada, vestir, usar, não é? Fazer uso, isso que é revestir. Vestir sobre, ou de novo, não é? Vistam-se ou revistam-se da armadura de Deus. O crente, portanto, deve equipar-se, armar-se com a roupa, no caso aqui é uma armadura que Deus provê, que Deus dá, porque a armadura é de Deus, ok? Deus já deu. E ele falou: eu quero que vocês usem, revistam-se da armadura de Deus. Aqui não é um pedido: olha, gente, se vocês quiserem achar por bem e tal, usem a armadura. Não, isso é um verbo, é um imperativo, não é?
revestivos. Vocês, revistam-se. Vocês, tomem a armadura de Deus. Então tem 2 verbos, aí eu falei 4, né? Então aqui são 2, lá é um só, na verdade eles são 2 significados, mas é um verbo só. E aqui são 2 verbos, revestir e tomar. E o último verbo está no versículo 14, qual é? Não, antes. Estai, pois, firmes. Então, estejam firmes. Ou outras traduções dizem, mantenham-se firmes. Nossas tarefas estão aqui, irmãos, nossas responsabilidades na batalha espiritual. Sermos fortalecidos na força do Senhor. Buscarmos força em Deus, né? Buscarmos o poder de Deus para as batalhas espirituais. Não depender da gente mesmo. Segunda responsabilidade, usar a armadura de Deus. Revestir das armas de Deus. Terceira responsabilidade, estar firme. Vamos ver mais sobre isso. Estar firme é o quê? É um apelo de Paulo à perseverança, à firmeza, à busca resoluta pela vitória. Diz o versículo 11, que a armadura de Deus, revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. A armadura é para você ficar firme, de pé, sólido, resistente, não é? O versículo 13 diz que o uso dessa armadura, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, resistência, firmeza, não é? No dia mau. O versículo 13 também diz, no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Olha, irmãos, podia levantar aqui, abrir uma oportunidade para a gente compartilhar as vezes que nós ficamos firmes e inabaláveis, não é? Depois da luta. É o que Deus espera de nós, é o que Deus nos diz em sua palavra, não é? E no versículo 14 é o verbo, ó, estai, pois, firmes, estejam firmados, firmes. A nossa tarefa, a nossa responsabilidade é essa. Devemos fazê-la com empenho, com dedicação. Não podemos entrar, fazer uma metáfora aqui com jogo, né? A gente não pode entrar no jogo, hoje eu vou jogar, mas não estou muito afim de jogar, não. Vou jogar por jogar mesmo. Não. Temos que entrar para ganhar. Temos que dar o nosso suor, o nosso sangue, se for preciso, para a batalha espiritual, para viver a vida cristã. Qualquer coisa menos do que isso é desonrar a Deus, a vontade de Deus. Medíocre. Nossa batalha precisa sempre almejar o máximo. Beleza? As nossas responsabilidades estão aí? Algum comentário, algum acréscimo, alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode acrescentar sobre tarefas, responsabilidades da igreja na batalha espiritual? Vamos para a pergunta número 2? Quem são os nossos inimigos espirituais? Vamos lá, alguém que ainda não abriu a boca hoje. Quem são os nossos inimigos espirituais, irmãos? Você abriu a boca hoje, não? Ô, irmão abençoado. O mundo, mas aqui o texto não está falando disso, né, irmão? Mas você tem razão, mas não é. Quer dizer, desculpa, você tem razão, mas o texto aqui não fala sobre isso. Mas o texto está falando de quais inimigos aqui hoje? Carne. Hã? Carne do diabo. Olha, você está certo, ô Vinícius. Só que o texto aqui, quando fala carne, não está falando da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Não é isso, tá? Quando o texto está falando da nossa carne aqui, ele está falando de seres humanos, né? Então eu vou começar falando por quem não são os nossos inimigos espirituais, certo? Os inimigos espirituais não são humanos. O texto diz, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E quando ele está falando carne aqui nesse versículo, ele está falando de corpos humanos. A nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos, não é contra os crentes de outra igreja,
Não é contra os incrédulos. Um exemplo prático. A gente não precisa ficar guerreando, brigando com o testemunho de Jeová, por exemplo. Exemplo prático. E nem com qualquer outro, né, irmão? A gente tem que entender que a Bíblia fala, por exemplo, se alguém vem até ti e traz alguma doutrina que não é bíblica, não receba em casa. Isso a Bíblia fala. Então você obedece a palavra de Deus, mas tchau, né? É isso que a Bíblia fala. Você não tem que guerrear, entrar numa batalha com um certo tipo de pessoas. A nossa guerra é espiritual. Os nossos inimigos não são humanos. Não são feitos de carne e osso. Não é? Eles são espirituais. E aí ele vai dizer... Alguém lê para mim? O verso 12, a continuação, hein? Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, a nossa luta não é com espada, eu já falei isso, nem com revólveres, porque ela é espiritual. O primeiro inimigo mencionado no trecho todo está no versículo 11, na verdade, né? O que diz aí? Versículo 11. Lê para mim, alguém. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso. Final. Não, lê o versículo todo, por favor, irmão. Vestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém. Então, olha, nós temos um inimigo que nos arma ciladas. Ciladas pode ser estratégias, pode ser também Pode ser usado o ser humano. armadilhas. Pode usar o ser humano, sim. Pode. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Arreda, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Né? Não possuir, ok? O crente ele não possui. Mas, às vezes, você dá um conselho, né? Que nem é cristão para uma pessoa. Você já fez isso? Ou alguém já te deu um conselho e falou assim: não, você tem que terminar com essa mulher mesmo. Essa mulher não te merece, não. Isso não é conselho de Deus. Isso não vem de Deus, nem da palavra de Deus, nem muito menos do Espírito Santo. Né? O conselho de Deus falou: você tem que restaurar o seu casamento. É isso que a Bíblia fala. Né? Então, o primeiro inimigo mencionado, versículo 11, o diabo. A palavra de Deus diz que ele nos arma ciladas, armadilhas. Ou ele é estratégico, ele tem estratégias. Essa é a mesma palavra aqui. Né? Interessante isso, né, irmão? Os inimigos, apesar de serem imperfeitos e pecadores, porque eles não são perfeitos, né? Eles são organizados. É o clássico, não sei se você já ouviu isso, é a ordem da desordem, não é? Porque eles são os demônios, né? O diabo e os demônios. Mas eles são organizados, eles têm estratégias. Eles não fazem de qualquer jeito as coisas, não. Né? A Bíblia fala que o diabo anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E não é fisicamente que a Bíblia está falando, não. Está falando espiritualmente. Ele quer assustar o cristão, ele quer fazê-lo cair em pecado, né? Afastar-se de Deus. Então, a Bíblia o chama de... Versículo 16 chama ele de quê? Maligno. A Bíblia também chama o diabo de outros nomes. Vamos lá. Adversário, acusador, Satanás, Beelzebul. Jesus falou isso. O que mais? Não só nomes, mas títulos. Pai da mentira, a antiga serpente, dragão, assassino, mentiroso, destruidor, tentador, Abaddon, Apolion. Né? E talvez você pode encontrar alguns outros ainda. Deus deste século, 2 Coríntios 4:4, né? Ele é o príncipe deste mundo, no sentido de que, aí sim, Horácio, mundo, né? A ele foi dado temporariamente, né?
este século, a influência deste mundo, né? E ele governa, né? Ele influencia a sociedade moderna, né? A sociedade, não só moderna, né? Ele se disfarça, ele se transfigura, né? Ele procura enganar, assustar, cegar e afastar as pessoas de Deus. Então, talvez você pode lembrar de algum texto da Bíblia, cada palavra dessa que foi citada aqui, né? Alguma ocasião no Evangelho ou mesmo nas cartas. O versículo 12 também cita outros inimigos espirituais. Quem são, irmãos? Além do próprio diabo. Principados e potestades. O que mais? Dominadores deste mundo tenebroso. E o que mais? O que seriam todas essas palavras? Principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas, né? O mundo tenebroso, e forças espirituais do mal. O que seriam esses termos? Resumindo, traduz um português mais simples. De quê? De anjos caídos, de demônios. Esses termos são os seguidores do diabo, aqueles que seguiram o diabo quando ele se rebelou contra Deus, né? Ele era um anjo de luz, a Bíblia fala, né? Querubim da guarda ungido, e ele se rebelou contra Deus, e com ele outros, e esses são os outros, principados, potestades, não é? Domínio, poder. A Bíblia usa vários termos. A Bíblia não explica exatamente, a gente pode entender que é uma hierarquia, mas a Bíblia não dá detalhes sobre isso, né? Mas a gente sabe que tem várias classes, nomes diferentes, né? De anjos, não é? Tanto caídos como não, tanto os anjos bons quanto os ruins, né? A Bíblia fala em classes, em nomes diferentes, nomenclaturas diferentes, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas a gente sabe que tem, e muitos, né? Nossos inimigos são o diabo e os demônios, os demais demônios, ou seja, os anjos caídos. Pasmem, como eu disse, são organizados. Trabalham contra o povo de Deus. Armam ciladas. Versículo 16 diz que o maligno lança dardos inflamados ou setas flamejantes. Não são setas de verdade, né? Mas são piores do que se fosse de verdade. Certamente. Então, entendemos quem são os nossos inimigos? Perguntas? Não me pergunta uma coisa que eu não saiba responder, viu, irmãos? O que está na Bíblia, por favor. Quem criou o demônio? Deus criou os anjos e eles caíram, né? Eles decidiram se rebelar contra Deus. Não tem como perguntar, porque não tem resposta. Então não pergunta. A gente entende que eles agem no mundo da política, eles colocam às vezes uma nação para brigar contra a nação, esse é o que eles fazem. Influência, é isso. O Velho Testamento fala isso aí, Daniel fala isso aí, né? O príncipe do reino da Pérsia, é isso aí. Eu estudei esse texto já outras vezes, e eu gosto estudando também, porque aprendi isso, a olhar as circunstâncias da vida com os olhos espirituais. Porque, por exemplo, na política, né? Cada um tem sua preferência, uns mais, outros menos, tem gente que nem se importa. Mas aí quando você olha com os olhos espirituais, você vê que está tudo a permissão de Deus, quem quer que seja cliente, quem que domine, quem que faça as coisas, ele sabe que é o maligno da dominante. Então, toda situação que você começa a olhar com os olhos espirituais, fica até mais confortável, porque você sabe que realmente está acontecendo, né? Porque você começa a se debater com situações que acontecem com uma pessoa, você vê um tsunami no lugar, você fala, mas tadinho do que pouco. Realmente a gente se compadece, mas não tem como fazer muita coisa. É muito importante você estar falando, Arlen. A gente precisa ter uma cosmovisão correta, uma visão de mundo correta. Se a gente entende o mundo com os olhos espirituais, né, a gente entende que a gente não vai fazer do mundo um mundo melhor. Finalmente, o mundo não vai ser perfeito. Só quando Jesus reinar, a Bíblia fala que o mundo está em decadência, né? E é isso que vai acontecer.
né? Então a gente tem que entender o que a Bíblia diz, né? E as coisas vão caminhando para esse fim. Não quer dizer que eu não possa me esforçar para fazer da sociedade melhor. Nós temos que nos esforçar para isso. Mas a gente tem que ter a visão correta. De falar, não, o Brasil é de Jesus. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, que a gente faz, né? Porque esse mundo é do diabo, a Bíblia fala, né? É lógico que sob o diabo, Jesus ele é soberano ao mundo. Mas às vezes quando a pessoa fala o Brasil é de Jesus, está falando que o Brasil é convertido e que eu estou proclamando que não existe isso na palavra de Deus. O único país que a gente sabe que é de Jesus e vai ser eternamente de Jesus é Israel. O resto... Não, mas vai. Né? Mas a gente tem a condição do cumprimento da palavra. Sim, o resto... Por exemplo, agora, no ano passado, teve uma falta de água muito grande no Brasil. Todo mundo desesperado que a água vai acabar, porque o mundo vai acabar, porque não vai ter água. Então, a gente, quando você olha com os olhos espirituais, você tem condição que isso não vai acontecer, independente do que permite que a gente possa vir a passar. Né? Não quer dizer que você não vai fazer sua parte, economizar água, né? Mas uma das coisas que é importante a gente ver, porque pelo Igor na conversa com a impressão que tem, quando a gente olha para essas ações do diabo, do maligno, parece que a gente só olha lá fora, né? O grande problema é que está no nosso meio. Entendeu? Aí há uma ação forte do inimigo, entendeu? No nosso meio. E é uma coisa grave, né? Eu digo mais, Maurício. Ele não está interessado nos incrédulos, não. Né? Não está interessado. Uma vez o João fez uma pregação lá que eu não esqueço que o senhor ele virou e falou assim: sabe o que acontece com o crente quando ele está pecando? O diabo sobe lá e fala para os alados. É seu, então ele usa esse tipo de diabo para afrontar, né? O João falou assim: realmente ele. Por isso que a gente tem que revestir. Ele realmente é difícil. Então, nós vamos falar agora então quais são as nossas armas. Fala, Marco, vamos lá. Eu vou falar muito sobre batalha espiritual. Muita gente falando que é batalha entre demônio e anjo. Tem nada a ver. Então. Você tem que. Até acho que tem um livro, né? Que fala isso. Vocês leem tudo isso. Então, este mundo tenebroso. Você tem que orar. Você tem que estar orando para o anjo conseguir vencer o demônio ali. Então, a Daniel fala, por exemplo, que uma das ações dos demônios é atrapalhar as orações dos crentes, né? Então a Daniel fala isso, que a resposta demorou a vir porque houve uma batalha espiritual mesmo, né? Então tem essa questão, existe uma batalha espiritual que a gente não sabe muita coisa sobre ela, mas a gente sabe que ela existe, né? Mas a nossa batalha, né, é contra os inimigos, né? Ah, Deus ajuda o meu anjo lá, não, isso aí não cabe a nós, né? A Bíblia não fala para a gente fazer isso. Para orar para o anjo, derrotar o outro anjo. Não, isso aí está fora de questão, a meu ver, né? A Bíblia não fala para a gente fazer esse tipo de oração, né? A gente fala para a gente perseverar. E quando a gente persevera na oração, a gente é abençoado. A Bíblia fala isso. É outra coisa que a Bíblia... Porque às vezes você pega um versículo da Bíblia e fala: o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que o temem. Amém. Mas a Bíblia não precisa orar para Deus acampar os anjos, porque a Bíblia já fala que eles se acampam ao redor dos que o temem. Ponto. Final. Não é? Hoje nós vamos cantar um cântico, Salmo 34. Tem uma parte que fala isso, né? Ou seja, onde se acampa ao meu redor. Mas assim, nós não devemos orar para anjos, né? Nós temos que orar para quem? Para quem manda nos anjos. Nós já somos protegidos, não é? Na verdade a gente se sente às vezes sozinho desprotegido, mas nós somos protegidos. Vamos lá, as nossas armas, as armas espirituais. A única arma, falei lá no versículo 10, tá? Capaz de vencer o diabo e seus demônios é o poder de Deus, não é o seu poder, não é a sua perseverança, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira e mais poderosa arma é o poder de Deus, ok? E aí o poder de Deus, ele se manifesta de algumas formas. A armadura de Deus. A armadura de Deus é o poder que Deus deixou à nossa disposição, certo? Através do Espírito Santo, Deus reveste os seus servos, ou pelo menos disponibiliza aos seus servos armas para que eles
possam se revestir, possam fazer uso dessas armas. Se os nossos inimigos são espirituais, as nossas armas também têm que ser espirituais. Qual a primeira arma que fala no versículo 14? Estai, pois, firmes, cingindo-vos. O que é cingir? Amarrar, é o cinto. Cingir é colocar o cinto, o cinturão, tá? Então a primeira arma é o cinto da verdade. Então, como eu disse antes, Paulo ele vai usar dessa metáfora do soldado e da sua roupa, da sua armadura, para mostrar que nós também temos uma armadura disponível, né? Talvez a intenção de Paulo não era nos mínimos detalhes, sabe por que eu sinto? Porque eu sinto. Não, o texto não fala isso, não mostra isso com tantos detalhes, né? Ele está mostrando o quê? O cinto da verdade, né? O cinto para o soldado era uma peça que amarrava a roupa, tanto aqui na cintura quanto embaixo, né? Para a roupa do soldado ficar presa, para ele poder se movimentar, correr, né? Sem embaraço, né? Então o cinto para o soldado dava a ele desembaraço, né? Para correr, para se movimentar. Segurança, nesse sentido, né? Além disso, o cinto também facilitava o uso da espada, porque o cinto tinha a bainha, onde ficava a espada aqui, né? Então, vamos falar da verdade, o cinto da verdade. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, não é? Precisamos ser como Jesus. A Bíblia fala para a gente ser como o nosso mestre, né? Então precisamos viver a verdade, né? A Bíblia também fala que a própria palavra de Deus é verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, não é? Precisamos nos prender à palavra de Deus, amar a palavra de Deus, né? Como o guarda levantou aí agora mesmo, né? Precisamos da palavra de Deus. E precisamos nos revestir da verdade também, né? Se eu sou um servo de Deus, um soldado de Jesus, eu tenho que viver a verdade na minha vida. Eu tenho que ser um homem da verdade para vencer o diabo e os seus servos, né? Então eu tenho que me revestir com a verdade de Deus e viver uma vida de verdade. A gente já viu lá no capítulo 4, deixe a mentira e faça o uso da verdade, né? Capítulo 4, versículo 25, né? Se não estou enganado. Deixando a mentira, fale cada um de vós a verdade com o próximo. Porque se o pai da mentira é o diabo, né? Se eu vivo uma mentira, o meu modelo de pai não está sendo Deus. Então, se você tem dificuldade com a mentira, né? Você precisa buscar de Deus o poder dele para se revestir da verdade. Ok? Segunda arma. No versículo 14 ainda. Cingi-vos da verdade e vestidos da couraça da justiça. Olha, a couraça normalmente era feita de metal ou então revestida, né, com algum material metálico, tá? Ela protegia aqui os órgãos vitais, coração, né? Colete. Pulmão, é uma espécie de colete aí, né? A Bíblia diz, presta atenção nisso, tá? Que a justiça de Cristo foi imputada na igreja. O que é isso? Quando alguém crê em Jesus e se rende aos pés de Jesus, a justiça de Jesus, que é santo e puro, né? É justo, ela é creditada na conta daquele que crê. E a partir daquele dia ele passa também a ser um justo. Não deve mais nada. A dívida dele foi paga. Lá em Romanos 5,1 diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então nós somos declarados justos quando cremos em Jesus, porque a justiça dele vem para mim, né? E o pecado meu, ele carregou na cruz. Houve uma troca aí. Eu deveria pagar pelo meu pecado, né? E ele carregou o meu pecado na cruz, né? E a justiça dele me foi dada de presente, pela graça, através da fé. Então, a justiça, todo crente é revestido da justiça de Cristo.
Consequentemente, aquele que é revestido da justiça de Cristo precisa viver uma vida direita, uma vida reta, uma vida justa diante de Deus também, não é? Precisa andar nas pisadas de Jesus para eu vencer as batalhas espirituais também, não é? Se eu sou um cara que estou sempre enganando um ou outro, eu não estou usando a armadura de Deus. Pelo contrário, eu estou envergonhando a Deus com a minha vida. Versículo 15. Desculpa, 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então ele está falando do calçado, ou botas, né, ou sandálias, vamos dizer assim, né? Os calçados dos soldados romanos tinham cravos nos pés, na parte de baixo, né? Para dar segurança e rapidez. Então eles podiam se locomover de forma rápida e segura, sem escorregar, por exemplo, né? O texto parece sugerir, eu não posso afirmar isso, né? Que o Evangelho traz segurança e traz paz ao cristão. Nós devemos, então, levar o Evangelho para as pessoas, né? O Evangelho que dá segurança, que dá paz aos corações. Devemos usar o Evangelho de Deus. Anunciar. Lá em Isaías 52 diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, né? Então o Evangelho tem que estar nos nossos pés. É lógico que tem que estar na nossa boca, mas a gente tem que ir atrás das pessoas, tem que caminhar, tem que levar o Evangelho. Essa é uma arma de ataque, hein? Essa é uma arma de ataque, ok? Levar o Evangelho. 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Irmãos, o escudo, às vezes você pensa em escudo, né? Você vê aquele escudinho assim, pequenininho. Mas os escudos romanos, eles eram de corpo inteiro, né? Eles protegiam todo o corpo, né? Talvez de 1 metro, 1,20 m, 1,60 m, 1,80 m. Eu já vi vários comentaristas falando tamanhos diferentes, né? Uma proteção extra contra os ataques que poderiam talvez entrar na couraça, né? Ou talvez acertar, né, o soldado. Assim também deve ser a nossa fé. A nossa fé deve ser uma grande e segura proteção contra os ataques dos dardos furiosos do diabo, né? Das ciladas, das artimanhas dele. Nossa fé tem que ser segura, tem que dar segurança, precisamos crescer na fé. O capacete da salvação, não é isso? Versículo 17. O capacete protegia o órgão mais vital, né? Cabeça, aquele que governa todo o corpo. Assim também é a salvação. A salvação é fundamental na nossa vida. Na vida espiritual. Ela é a proteção e a segurança que temos diante da morte. Você pode ter certeza, se você se rendeu verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza da sua salvação, né? A salvação é que nos garante a segurança, né? A certeza de que no final de tudo a vitória é certa. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada afiada. Lá em Hebreus 4,12 diz que é a espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha, a palavra de Deus, ela entra na alma do ser humano, convence ele do pecado, né? da justiça e do juízo. A palavra de Deus nos protege das artimanhas do maligno. Gente, vocês lembram na tentação do deserto? O que Jesus fez quando foi tentado? Ele recitou a palavra de Deus para o diabo. Então, quando você estiver se sentindo tentado, irmão, sabe o que você faz? Lembra da palavra de Deus, das promessas de Deus. Traz à sua memória as promessas de Deus. Enche a sua mente, a sua boca, o seu coração, os seus ouvidos com a palavra de Deus. Isso vai te fortalecer, né? E é também uma arma de ataque, porque você vai levar a palavra de Deus a outras pessoas, invadir as fileiras e resgatar os cativos, né? Trazer para o acampamento de Deus.
Versículos 18 a 20, embora a oração aí não está descrita como uma arma, né? Não compara a oração com uma arma, mas certamente a oração está incluída no contexto da batalha espiritual, não é? Porque diz, eu estou encerrando, tá? Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias. Então Paulo, ele conclama a igreja, a batalha de oração também, dentro da batalha espiritual. A oração é uma arma eficiente, né? A oração é como se fosse um bombardeio no trono de Deus. Mas nós não temos força para isso. Mas nós estamos clamando, bombardeando o trono de Deus com humildes pedidos. Ó Senhor, já que o Senhor me justificou pela fé, e o Senhor me deu acesso à tua presença, humildemente eu te peço, atende a nossa oração. Abençoa o pastor Leandro, abre porta à palavra, abençoa o Arley, abençoa o Carlos, abençoa a Natália. Abre porta, Senhor, para que o Evangelho possa alcançar outras almas através das nossas vidas. E bombardeando o trono de Deus com humildes súplicas. Porque a Bíblia fala que é para orar a Deus, né? E Deus, segundo a sua vontade, nos atende. Então, irmãos, resumindo, aprendemos hoje que somos soldados do exército do general Jesus Cristo. Nosso general é Cristo. Precisamos estar preparados para as batalhas espirituais que cercam as nossas vidas. A igreja precisa se revestir das armas espirituais para vencer a batalha contra os inimigos espirituais. Ok? Então, se você ainda tem alguma dúvida, eu peço que você me procure depois. Vamos conversar mais sobre isso, tá? Sobre batalha espiritual. Eu não quero que você tenha dúvidas sobre a batalha espiritual, sobre tudo que nós falamos aqui hoje. Eu quero que você tenha plena compreensão disso. E por último, eu quero te desafiar. Prepare-se, meu irmão. Nós sabemos muitas coisas, mas não colocamos muitas coisas em prática. Às vezes deixar, essa bota está apertando meu pé, vou deixar aqui, se aparecer o inimigo, eu calço rapidinho, né? Vou deixar a espada aqui do lado, ó. Vou encostar, a espada está pesada, né? Ficar segurando a espada. Irmãos, vamos estar atentos. Senão a gente vai perder muita coisa, muita guerra. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Ajuda-nos, Deus, a estarmos preparados. Ó Deus, com o teu Espírito, vem a nós, Pai. Vem em nosso interior nos revestir de ânimo, de perseverança, Deus. De vigilância espiritual. Venha, Deus, nos capacitar diariamente a estarmos preparados, atentos contra as batalhas com os nossos inimigos. Pai, em nome de Jesus. Amém.